Aleluia. Cumprimento a toda a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé. Nessa oportunidade, já quero agradecer a pessoa do Espírito Santo de Deus por ter nos concedido mais essa oportunidade de estar aqui para poder falar deste amor, falar de tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, glorificar e exaltar o nome dEle, agradecer o nosso pastor, agradecer o pastor Patrick. Abre a tua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Ele prosseguiu: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da herança, a qual me cabe. E ele repartiu os bens. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Amém? Pode assentar, igreja. Já estava no meu coração, mesmo antes de estar sendo representada essa peça aqui, do filho pródigo. Porque quando se fala em missões, a gente está sempre pensando em um parente, ou em um filho, ou alguém da nossa casa, que ainda não está nos caminhos do Senhor. E algumas coisas que me chamou a atenção aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, apesar que quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, a gente percebe que o evangelista ele tem uma diferença entre os outros evangelhos, porque ele mostra a grandeza do amor de Jesus por alguém que ninguém valoriza, por coisas que se perdem, ninguém dá valor, por coisas vis, por algumas coisas que a gente olha, aos nossos olhos não tem valor algum, mas ele faz questão de falar que Jesus se importa, que Jesus ama e que Jesus valoriza. E a gente percebe que no Evangelho de Lucas, com suas 28 parábolas, e a maioria dela ele vai tratando sobre realmente pessoas ou feridas, ou machucadas, ou que se perdem, e que escribas e fariseus naquela época não davam valor, mas Jesus ele vem dando valor a esse tipo de pessoa. E algumas delas no Evangelho, quando eu estava lendo, também me veio à memória, no capítulo 10, sobre a passagem do bom samaritano. Quando a gente lê essa passagem do bom samaritano, porque um doutor da lei, ele está perguntando o que ele deve fazer para herdar a vida eterna, ou o que ele deve praticar para herdar a vida eterna. E aí Jesus vai responder a ele. O que ele está fazendo? Ele está dizendo que está cumprindo os mandamentos, que ele está seguindo os mandamentos, está amando a Deus sobre todas as coisas e está amando ao próximo. Mesmo assim, Jesus vai dizer, faz bem, só que ele não se dá por convencido e ainda vai perguntar, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus vai citar a parábola do bom samaritano. E algumas coisas me chamam a atenção nesta parábola do bom samaritano, e no decorrer dessa semana, muito o Senhor falou ao meu coração, e eu comecei a chorar. Por quê? Porque todos nós, quando olhamos para esta parábola, nós queremos fazer parte, ou ser o personagem do bom samaritano, ou queremos ser o personagem do que está ferido, do que está à beira do caminho. Nós sempre, quando imaginamos essa parábola, nossa mente vai nos remessar para o papel bom da história, para o melhor da história. Só que o Senhor foi colocando ao meu coração algumas coisas e me perguntando que tipo de personagem você é nessa história. E só que para Jesus não adianta a gente fingir, para Jesus não adianta a gente mentir. Por quê? Porque Ele conhece quem somos na verdadeira história dele. Por mais que você queira ser o bom samaritano, dizendo faço tudo certinho, tudo correto, mas Ele sabe que muitas vezes a sua atitude não é do bom samaritano. Muitas vezes fala, olha, mas o levita ou o sacerdote passou, estavam voltando de um culto, não poderia tocar porque o homem estava sangrando, e a gente muitas vezes fazemos algumas desculpas dessa. Só que muitas das vezes também temos o comportamento do salteador, aquele que fere, aquele que machuca, aquele que joga no chão, aquele que deixa ali no chão. E muitas das vezes, nossa, não, esse papel não é meu. Muitas vezes também fazemos esse papel, só que não assumimos. E quando eu falava com Deus, e Deus
chamava a minha atenção, porque a palavra fala primeiro conosco. E aí eu falei assim: Deus, não, Senhor, se eu ver eu ajudo, se eu ver eu faço. Senhor, não, você está assumindo o papel ultimamente, sabe de quem? De levita, de sacerdote, porque está tão preocupado com o teu ministério, que pouco está se importando com quem está do teu lado. E às vezes quando atingimos a este nível, o Senhor vai nos puxa e diz: é o momento de você se importar, é o momento da igreja se importar. Muitas das vezes não queremos assumir este papel. Difícil falar que eu estou tão preocupado comigo mesmo, que eu estou tão preocupado com o meu ministério, mas eu estou falando do meu, mas tem muitos também preocupados com a tua loja, está preocupado com os teus afazeres, está preocupado em possuir, em ter, em adquirir, enquanto tem muitos tombados do nosso lado, deitados do nosso lado, machucados, feridos do nosso lado, e não temos a atitude do bom samaritano. Transferimos responsabilidade, passamos de largo, porque vem outro aí e faz. Outro que está vindo vai fazer. É interessante que Jesus vai falar esta parábola. Ele vai dizer: olha, ele vai socorrer, o bom samaritano vai colocar nos seus ombros, vai colocar no seu jumentinho e vai levar até a hospedaria e diz: olha, fica com ele aí, cuida, trata, e o que gastar a mais coloca na minha conta. Ele está dizendo: quando você fizer, entenda uma coisa, você não terá prejuízo, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Agora, interessante, quando eu vou para esta parábola do filho pródigo, só que a gente percebe que Jesus, ele dá continuidade quando diz ele prosseguiu. Se ele está dizendo que ele prosseguiu, é porque ele já estava falando alguma coisa antes, ele já estava citando algumas perdas antes nesta parábola. Só que quando chega nesta parábola do filho pródigo, que ele diz: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço disse ao pai: dá-me parte da herança. E aí você percebe que o pai não questiona, você percebe que o pai não pergunta: para que você quer herança? Para onde vai com a herança que eu estou te dando? Em que lugar você vai? Não, o pai não pergunta. A Bíblia diz que passando alguns dias ele sai de casa. Então quando eu comecei a perceber, passando alguns dias, ele pede herança, mas ainda fica na casa. Ele pede herança, mas ainda está dentro da casa. Ele quer sair, mas ainda permanece dentro da casa. Talvez o pai está de um lado para outro. Tomara que não seja hoje que ele vai, tomara que não seja hoje que ele sai, tomara que ele permaneça mais um tempo. Eu vou continuar fazendo algumas coisas para ver se eu consigo manter ele na casa, mas muitas vezes não conseguimos manter na casa aquele que quer sair. E algumas coisas, quando o Kennedy estava falando aqui, me chamou a atenção e eu contei. Ele falou 32 vezes oportunidade. Sabe o que é isso? É que o Senhor te dá oportunidade, o adversário também te dá oportunidade, só que eu percebi que Deus deu a ele muito mais oportunidade do que o diabo. Então entenda uma coisa: se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor te deu oportunidade de estar na casa. E interessante que o pensamento do coração dele é: pegar a minha herança e ir embora, pegar a minha herança e sair. Mas eu quero dizer que talvez nesse intervalo venha a indecisão: saio ou não saio? O que eu faço nesse momento? Só que a curiosidade de conhecer as coisas lá fora faz com que ele saia da casa do pai, vive uma vida dissolutamente, gasta tudo que tem. Não tendo mais nada, ele vai ensaiar a tua volta, dizendo: eu vou para a casa do pai, chego lá, eu converso com ele, eu vou falar com ele que eu me arrependi. Interessante que quando nós estamos para retornar à casa do Senhor, a gente faz algum ensaio. Hoje eu aceito Jesus, agora eu aceito Jesus. Outros já ensaiam outro tipo: não, eu não levanto a mão. Pode ser o pregador, mas eu não levanto a mão. Assim, quando eu entrei por essas portas, quando eu me converti ao Senhor, eu falei que eu não ia aceitar a Jesus, porque eu era nova demais para estar na presença do Senhor, que eu ainda era muito jovem, que eu tinha que curtir muito, que coisa de crente era para minha avó e para minha mãe, porque já era velha, e já
estava na igreja Deus Amor durante anos. Eu falei, eu não quero saber de ser crente não, Idel, mas vão só um dia comigo na igreja, só esse domingo, eu te prometo. E eu disse, eu vou hoje, mas só que se você for no forró comigo no sábado. Então você vai pro forró comigo no sábado, e no domingo eu vou na igreja com você. E eu consegui arrastar ele pro forró. Só que no forró ele conseguiu ficar 15 minutos. E disse, Neide, não aguenta isso aqui não, isso é um inferno. Eu falei, tudo bem, 15 minutos eu contei no relógio. Eu falei, vou para a igreja dele. Quando chegar na igreja dele, fico 15 minutos também, chamo para ir embora. Só que eu acho lindo, é que antes dos 15, Jesus me pegou primeiro. A primeira vez quando eu entrei por essa porta. E eu falei, vou esperar dar os 15 minutos para mim ir embora. Pastor Jair talvez não se lembra, só que ele ministrava a palavra do Senhor, quando ele diz, olha, talvez que você que entrou por essa porta, diz que é muito jovem para servir esse Jesus, o homem que morreu por você na cruz do Calvário, ele só tinha 33 anos, tinha tudo para aproveitar, mas decidiu morrer por você. Eu falei, não deu nem tempo de Deus falar com ele, então é Deus que está falando comigo. Então ele disse, olha, a oportunidade que o Senhor está te dando é agora. Eu falei, já estou na frente, já estou chorando, e a gente ensaia dizendo que não vai aceitar, ou a gente ensaia dizendo que vai, mas quando chega aqui, Deus fala ao teu coração de uma maneira. Talvez você chegou aqui quebrado, como aquele homem que estava à beira do caminho. Talvez você chegou aqui machucado. Ele está dizendo, eu te ponho no meus ombros, eu te levo para um lugar seguro. Talvez você está aqui como filho pródigo, irmã Neide, estou quebrado, a minha vida não tem mais jeito, eu não sei nem se a minha família me aceita, eu não sei se a minha esposa me aceita, eu não sei se a minha mãe, meu pai me aceita, mas tem um aqui nessa noite que está dizendo, vem porque eu te aceito, vem porque eu te aceito. Interessante que ele vai ensaiar e vai voltar para a casa do pai, e o pai já estava esperando. Por que, irmã Neide? Me prova que você sabe que o pai estava esperando. Porque tinha um novilho cevado. O novilho cevado era cuidado, tratado para quê? Ele só era morto em caso de cerimônia especial, casamento, nascimento de filho, ou um parente da família muito amado, retornando para casa, voltando para casa. Eu creio que enquanto o filho está gastando o que tem, o pai está cuidando do bezerro, dizendo, a festa vai vir aí, o meu filho vai voltar, e é para isso que eu vou te usar. Não tinha os bezerros, não tinha, era não era os, era não era um. Quando o pai diz, vai lá, pega o bezerro cevado. Não vai dizer, pega um dos bezerros cevados, pega os bezerros cevados, não, ele está dizendo, pega se é um, e esse um já estava sendo preparado, para quê? Para a volta do filho. Ele está dizendo, eu vou preparar porque vai ter festa, eu vou preparar porque eu sei que vai ter festa, com a volta do meu filho. O filho volta todo envergonhado. Tem uma frase circulando aí no Facebook, que eu nem falei nada, não vou falar nesse negócio da confusão. E estão postando assim, talvez a ovelha que saiu não volta por causa dos olhares da 99. Eu olhei para aquilo e falei, não. Então é porque esse que saiu, o alvo dele nunca foi Jesus, porque se for Jesus ele tinha permanecido, não tinha nem saído. E se não quer voltar, o alvo dele ainda continua sendo a pessoa, não é em Jesus, porque se é em Jesus, ele não se importa com pessoa. Quando eu vim aqui na frente, eu não queria saber quem estava olhando para mim, eu vim aceitar Jesus, porque eu vim atrás desse grande amor, demonstrado na cruz do Calvário pela minha vida, que ele amou a tua vida, a minha vida, de maneira sem igual e incomparável amor. Não dá para nós mencionarmos o tamanho deste amor, a qual Jesus demonstrou por nós na cruz do Calvário. Então não é o olhar do irmão, não é o olhar da irmã, é o amor que Jesus tem pela minha vida, que me faz permanecer na casa dele. Ele chega, o pai coloca um anel da identidade, porque o anel ele tinha um selo, e esse selo geralmente tinha o sobrenome ou a tribo na época de quem era.
o Pai vai dar ele novas vestes, o Pai vai dar uma sandália, porque quem andava descalço era escravo. Eu creio que o Pai já está dizendo, olha, escravo do mundo você não é mais. Na minha presença tem servo, na minha presença não tem escravo. Na minha presença tem servos e servas, não tem escravo, porque nós somos livres. Tudo que nós vamos fazer, nós temos a liberdade em Cristo Jesus. E interessante que agora este Pai, Ele vai acolher, Ele vai abraçar o teu filho. E outra coisa que eu acho linda, o Pai não pergunta por onde você andou, o que foi que você fez. Não, o Pai abraça. O Pai abraça teu filho. Não quero saber por onde você andou, não quero saber o que você fez. Eu sei de uma coisa, que você está retornando a casa, que você está retornando a casa. Se coloca de pé. Eu quero orar pela tua vida. Você tem 5 minutos para estar aqui. Talvez você está, irmã Neide, eu estou desse jeito. Estou quebrado, estou quebrada, estou moída, estou passando por um processo. Talvez rejeitado por alguém, mas o Senhor está dizendo, eu estou aqui de braços abertos e dizendo que te amo. Dizendo que eu me importo com a tua vida e me importo com você. Você é importante para o Senhor. Eu quero orar por você. Talvez você está lá, na mesma passagem do bom samaritano. Talvez tiraram algumas coisas de você, arrancaram algumas coisas de você, e você ainda ficou jogado na beira do caminho. Mas só que Jesus está aqui nessa noite dizendo, eu te dou a mão, eu te levanto e tiro você da beira do caminho e te coloco no caminho nessa noite. Cadê você? Eu quero orar pela tua vida. Adore o Senhor com o louvor que vocês quiserem. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite, está dizendo, vem. Estou machucado, estou ferido, mas vem, porque Ele tem óleo, Ele te sara, Ele te cura nessa noite, Ele te levanta, Ele te coloca de pé neste lugar. Eu quero orar pela tua vida. Seu caminhar, nunca vi amor tão grande. Ele não desiste de vem, é noite de você retornar. Ele se importa, é noite de você retornar. Oi, irmã Neide, eu estou vindo para a igreja. Nunca vi um amor vindo para a igreja não resolve. Assim. Tem que ter pacto, tem que ter anel, tem que ter chinelo, tem que ter veste. Não importa quem você decanta lá manaba, churamanta lá manaba chai. Você fez. Tem festa no céu. Jesus conhece. Tem festa no céu. Por quê? Também. Tem festa no céu aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Jesus é a tua casa, Jesus. Jesus é os teus filhos, ó Pai. Só o Senhor sabe o que eles estão vivendo, o que eles estão passando. Mas eles estão aqui nessa noite, ó Pai. Abraça de você. Decanta lá manaba, churamanta lá manaba chai. Pode continuar adorando o Senhor.